tarde a todos. Me desculpem pela minha câmera, eu não vou conseguir acessá-la porque eu estou com um problema no meu computador, mas espero que vocês me escutem. Esse, então, é o primeiro dia do nosso curso, né, de suplementos, e vou iniciar falando um pouquinho sobre o ILSE. Como sempre, quem está acostumado a assistir nossos webinars já viu a apresentação, quem nunca viu, eu acho que é bem interessante vocês terem uma noção de como o ILSE funciona, tá? Meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou nutricionista e diretora executiva do ILSE Brasil. O ILSE é uma rede global de cientistas, tanto do setor público quanto do privado, que trabalham em um conjunto, em um ambiente neutro, sobre os mais elevados princípios de integridade científica para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. Estamos presentes ao redor do mundo todo, onde a sede é em Washington, D.C., é uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre a academia, o governo e a indústria. Como nós trabalhamos? Nós identificamos, em conjunto, os desafios regionais em temas associados às ciências da vida, nós unimos as capacidades técnico-cientistas da indústria, da academia e do governo, e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O ILSE tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as nossas atividades devem estar de acordo com um desses objetivos. Pedimos que se cadastrem no nosso site, até por conta da questão da Lei de Proteção de Dados, é importante que todos façam esse cadastro, mesmo os que já recebiam a nossa newsletter e os nossos informativos, porque com a lei de proteção nós não podemos mais enviar para aqueles que não se cadastrarem no nosso site. Então, peço a gentileza, quem tiver interesse, se cadastre. Peço também que nos sigam na nossa mídia social, no LinkedIn e no Facebook, e também temos aqui o endereço do nosso site, onde vocês podem encontrar todas as publicações, todas as atividades em andamento, as políticas do ILSE, como que funcionamos, quem está lá dentro. Está tudo transparente lá no nosso portal. Então, hoje o curso é suplementos alimentares, quando é necessário suplementar, da Força-Tarefa de Nutrientes e Suplementos Alimentares. Esse é o primeiro módulo, então, Introdução sobre Suplementos Alimentares e Dados de Consumo. Será coordenado pelo Dr. Hélio Vanucchi. Algumas questões importantes antes de iniciarmos. A declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões expressas nas conferências são do apresentador, especialista e cientista e não refletem as do ILSE. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. E algumas informações gerais. Vocês podem usar o chat para anotar suas perguntas e se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. Então, falando aqui do Dr. Hélio Vanucchi, né, o nosso coordenador de hoje, e coordenador também da Força Tarefa, é nutrólogo, professor titular sênior do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. É fundador e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, SBAN. Ex-presidente da Sociedade Latino-Americana de Nutrição, SLAN. Possui honra ao mérito conferido pela Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAN, em 2017, e é coordenador científico da Força Tarefa de Nutrientes e Suplementos do ILSE Brasil, assim como membro também da diretoria do ILSE. Doutor Hélio, então passo a palavra para o senhor para dar continuidade no webinar. Muito obrigada a todos e um ótimo webinar para todos. Muito bem. Boa tarde a todos. A Força Tarefa de Alimentos e Suplementos Alimentares tem o prazer de iniciar essa atividade hoje, que vai se estender por mais 2 dias subsequentes, com várias apresentações abordando o tema de suplementos alimentares, que, obviamente, é um tema de muito interesse para toda a comunidade, e, em função disso, em função de que está muito crescendo a importância, a demanda e a procura
de suplementos no nosso meio, por várias razões, inclusive por causa da epidemia. Para quem até tenha interesse específico em aprofundar conhecimentos, a gente teve agora em abril de 2021, um documento informativo da Anvisa, que é a 7ª edição, com perguntas e respostas sobre suplementos alimentares. São, na verdade, 171 perguntas e respostas sobre o marco regulatório de suplementos. Então, para quem tiver interesse maior, além do que nós vamos transmitir nessas nossas 3 sessões desse curso, se sobrar ainda alguma questão, eu acredito que nem vai sobrar, podem consultar esse site da Anvisa. Muito bom. Então, nós vamos começar a primeira apresentação, que é sobre o que é um suplemento alimentar. Então, a Thaís Mendes, que é nutricionista, mestre em ciências pela Faculdade de Saúde Pública USP, e tem especialização em nutrição clínica e pediatria, ICR, HC, FMR, USP. Ela é MBA de Economia e Gestão na Fundação Getúlio Vargas. Realmente atualmente responsável pela área de assuntos governamentais da Herbalife Nutrition para o Brasil, membro do Conselho Científico e Administrativo do INSS Brasil e diretora financeira da ABI. Com todas essas características, eu vou chamar a Thaís, que é uma membro destacado da nossa força-tarefa, que vai fazer essa apresentação. Então, Thaís, você tem 20 minutos. Obrigado. Tá ótimo, doutor Hélio, muito obrigada. Boa tarde a todos. Fico muito feliz de estar participando, né, desse curso, que ele, como o doutor Hélio comentou, ele foi idealizado pela Força-Tarefa de Nutrientes e Suplementos Alimentares, a qual também eu faço parte, então fico muito feliz, né, de ter aí esses 3 dias de atualização. Aproveito para agradecer também aos demais palestrantes e a todos os participantes, e espero que sejam momentos de aumento de conhecimento, né, e isso é sempre super importante. Bom, então, para começar, o nosso primeiro dia de curso, a nossa ideia foi mesmo trazer, né, a introdução do que é um suplemento alimentar, falar dessa categoria de produtos que, como o doutor Hélio bem comentou, a gente tem cada vez mais, né, um interesse, cada vez mais número de interesse da população, dos profissionais de saúde também. A gente tem produtos novos, né, chegando no mercado. Então, hoje aqui a gente vai passar, né, pela definição de categoria, e eu trouxe também alguns dados para dividir com vocês. E aí, né, antes da gente chegar já na definição super bem estruturada que a gente tem no Brasil e também outras referências ao redor do mundo, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês alguns dados daquele que hoje em dia tudo sabe, né? Tudo que a gente precisa saber hoje, não importa o assunto, a gente recorre a ele. Então, senhor Google, a gente buscou, né, através de uma ferramenta que eu não sei se vocês estão familiarizados, mas é uma ferramenta muito interessante do Google, que ele é inclusive gratuito, né? É um exercício bem legal para quem tiver essa curiosidade, que é a Answer the Public. Então, essa é uma ferramenta do Google que você pode buscar uma palavra qualquer e ela vai te mostrar as principais buscas com relação àquela palavra, sempre tendo aqui, né, aqui nesse primeiro slide, fazendo a referência a essas palavras aqui que são padronizadas. Então, por exemplo, quando, é, o que, são, onde. E quando a gente busca por suplementos, né, então, a palavra, quando é relacionada à palavra porquê, o que é mais buscado hoje é o porquê usar suplementos, por que tomar suplemento, por que suplemento,
E aí outras dúvidas, né? Por que suplemento da gases? Por que suplemento da diarreia? A gente já vê aí uma busca por possíveis efeitos adversos, né? Que talvez essa pessoa possa ter com o uso do produto. O como, né? Então, existem as dúvidas aí de como tomar o suplemento vitamínico, como fazer suplemento caseiro, né? Achei bem interessante essa dúvida. Suplemento de como tomar para emagrecer ou como usar. Aí o que também? Então, as pessoas buscam o que é esse suplemento alimentar, o que o suplemento faz, o que é um suplemento vitamínico. E para quê, né? Para que esse suplemento, né? Então, para que ele é bom para quê? Ele é uma droga? Ele é um medicamento? Ele é necessário? Então, essas são as principais relações de palavras que o Google encontra. Aí né, assim, a gente selecionou algumas aí que estão muito relacionadas ao que é a categoria e também a funcionalidade, e aí o qual é onde a gente vê a maior busca por suplemento para ganhar massa, qual faz crescer músculo mais rápido, né? As pessoas buscam por essa rapidez, qual tomar para emagrecer, qual tomar para engordar, e a gente tem também o suplemento, a busca mais específica pelo suplemento vitamínico. Deixa eu só ajustar a minha telinha aqui, porque senão não... Isso. Ótimo. Bom, e aí outras relações, então, né? O suplemento para... E aqui a gente já vê uma relação mais específica com aquele resultado que a pessoa busca. Então, o suplemento para queda de cabelo, para dar energia, para aumentar a imunidade, suplemento para emagrecer, também massa muscular, a gente vê que essa, né? Eu acho que essa dobradinha ela é bem relevante nas buscas. E o com, quando a gente relaciona o suplemento, né, com ele já aparece aí ingredientes específicos. Então, as pessoas já estão buscando, por exemplo, com ácido hialurônico, com cafeína, com biotina, com zinco, então já é uma busca mais específica. E relacionando o suplemento, né, ou as palavras mais buscadas que contenham a palavra suplemento, a gente tem o suplemento vitamínico, suplemento alimentar, o suplemento para imunidade, o whey, o suplemento capilar e o para emagrecer e para massa muscular. Então, são esses, vamos dizer assim, os top né, as formas mais buscadas para essa categoria de produtos que a gente conseguiu identificar no Google utilizando essa ferramenta. E aí, também aqui trazendo outros dados, né, de busca no Google, a gente tem aqui a busca pela palavra suplemento alimentar nos últimos 5 anos. E aqui o que a gente queria entender é como se aumentou ou não, né, essa busca, como que está essa busca. A gente pode perceber que existe uma variação, né, então ele começa ali em 12 de junho de 2016 até 2 de maio de 2021, mas apesar de uma variação, se a gente olha, né, para início de junho de 2016 e maio de 2020, a gente vê que essa busca, ela praticamente quadruplicou, né? Então, o que mostra também um maior interesse das pessoas. A gente buscou também pela palavra suplemento, e tanto em 5 anos como no último ano, eu vou mostrar no próximo slide, essa busca pelo termo isoladamente, ela é muito maior do que o suplemento alimentar, porque a gente sabe, né, que quando a gente vai buscar algo no Google, a gente às vezes só joga uma palavra, enfim, né? Ela é sempre aquilo que é mais fácil e depois a gente vai afinando quando a gente não encontra exatamente o que a gente está buscando ali como resposta. Então, quando a gente compara o suplemento alimentar com o suplemento, aí já olhando para os últimos 12 meses, a gente continua vendo, né, essa maior busca pela palavra suplemento, mesmo como já observado nos últimos 5 anos. E aqui a gente quis entender também, né, como que foi essa busca, principalmente focando em 2 ingredientes, né, dois tipos de
de suplementos que são já conhecidos, né, para a gente entender como eles performaram, como foi essa busca no último ano. Então, a gente pode observar aqui, em azulzinho está a vitamina D, que foi o ingrediente que a gente utilizou aqui, por saber também, né, que se falou muito, tem se falado muito de vitamina D desde o início da pandemia, e a gente pode observar os picos dessa busca que provavelmente estão relacionados também a todo o ciclo, né, que a gente vem vivendo de pandemia, enfim, tem se falado muito imunidade e outros temas, e o whey protein, ele se manteve, né, de alguma forma, a gente sabe também pode estar relacionado a esse novo, no último ano, essas mudanças de hábitos. Mas a próxima apresentação é da Gislene, e ela vai trazer os dados de forma muito mais completa, então não vou dar spoiler, isso é só mesmo, são dados de busca no Google Trends. E, bom, falando do mercado, né, a gente vê aí que existe realmente um aumento de procura pela categoria, e como está esse mercado hoje. Então, aqui eu trouxe dados do Euromonitor, e também a gente separou por algumas categorias. Então, quando eu falo de suplementos, de forma geral, a gente vê aqui, né, nesse primeiro gráfico, que ele demonstra uma projeção de crescimento, né, um crescimento aí linear interessante. Se a gente olha aí para 2006, né, então aí praticamente, e pensando aqui em 2025, ele praticamente cresceu 8 vezes, né? Essa é a projeção. Para vitaminas e minerais, a gente observa, né, também que 2020 você teve um boom no tamanho do mercado, tá? Para esses produtos, e também uma projeção de crescimento. E aí, pensando em Sports Nutrition, né, naqueles produtos voltados mais para nutrição esportiva, a gente observa aqui uma queda em 2020, exatamente por essa mudança, né, de estilo de vida que aconteceu no último ano, mas com projeção de crescimento também. Então, tanto na perspectiva do consumidor, quanto na perspectiva de mercado, essa é uma categoria importante e que demonstra crescimento, né? Quando a gente vai agora aqui entender mais quem é essa categoria, eu voltei aqui lá em 1994, quando a gente tem um marco nos Estados Unidos, em que foi aprovado esse documento, que é o Dietary Supplement Health and Education Act. Foi aprovado no Congresso essa definição do que seria essa categoria de produtos. Então, eles definem que o suplemento alimentar, ele é um produto que você ingere, ele vai conter ali algum ingrediente da dieta, né, dietético, que tem como objetivo suplementar a dieta. E ele pode incluir, então, vitaminas, minerais, ervas, outros botânicos, outros extratos, aminoácidos e outros tipos de substância. E ele pode estar tanto ser encontrado, né, na sua forma de extrato ou com essas substâncias concentradas em formas dosificadas, né, que a gente fala, então, tablete, cápsula, pó, entre outros. E ele precisa, né, aqui nesse documento, ele dizia que esse produto ele precisava conter informação no seu rótulo de que ele não é um produto convencional, então ele não substitui uma refeição, né, ele tem o objetivo realmente de complementar a dieta. E aqui também já determinava naquele momento que essa categoria de produtos ela estaria embaixo do guarda-chuva de alimentos, né? Então, hoje ele é regulamentado, né, fiscalizado pelo FDA. Então, esse é o primeiro marco que a gente tem para a categoria de suplementos alimentares. Em 2005, a gente tem uma definição também do Codex sobre essa categoria de produtos. O Codex, ele chama de complementos alimentares, fonte de vitamínicos e ou minerais,
E aí ele também, né, a definição é um pouco parecida quando ela fala que são fontes concentradas no nutriente, que ele pode estar isolado ou combinado também nessas formas farmacêuticas, e a finalidade sempre muito importante de que é essa complementação da ingestão dos nutrientes da alimentação diária. Como curiosidade, eu trouxe aqui algumas diferentes dominações que a gente encontra ao redor do mundo sobre essa categoria de produtos. Então, por exemplo, na Ásia, a gente tem os suplementos saudáveis. Aqui, Brasil, né, são suplementos alimentares. Europa, os complementos alimentares. Na Austrália, eles são chamados de produtos complementares para a saúde. No Canadá, já são os produtos naturais saudáveis. E na Rússia são suplementos biologicamente ativos. Então, a gente tem algumas diferenças de denominações ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem o marco regulatório para essa categoria de produtos, que aconteceu em 2018. Então, antes, né, a gente tinha diferentes regulamentações para os tipos de produtos que hoje estão embaixo dessa categoria de suplementos alimentares, como, por exemplo, era o caso dos suplementos vitamínicos e minerais, o caso dos probióticos e outros tipos de os produtos para atletas também. Então, dentre outras, tá? Outras categorias, e hoje, então, eles fazem parte dessa guarda-chuva de suplementos alimentares, que aqui no Brasil também ele é responsabilidade, né, ele está embaixo da área de alimentos. Então, essa é a resolução mãe, né, vamos dizer assim, a principal resolução, a resolução, na realidade, que traz as definições sobre essa categoria, que é a 243, que foi publicada em julho de 2018, e aqui, então, nós entendemos, né, aqui no Brasil, o suplemento alimentar, ele é um produto para ingestão oral, apresentado em doses farmacêuticas, destinado a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis, com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos isolados ou combinados. A resolução, ela também, né, traz aí as outras definições do que é um constituinte, do que é um nutriente, do que é um probiótico. Bom, e também nós temos uma lista de constituintes que hoje são aprovados para serem usados nesses produtos, que é a Instrução Normativa 28. Além dos constituintes, para cada constituinte, né, você tem o limite de uso, as alegações que você pode usar e a rotulagem complementar também para suplementos alimentares. Essa lista ela tem sido atualizada pela Anvisa frequentemente. Inclusive agora, não sei se já finalizou, mas estava para finalizar a consulta pública para a inclusão de alguns novos ingredientes nessa lista, como, por exemplo, o caso da melatonina. Então, também, né, isso tem sido um trabalho, né, de inclusão bem interessante, de atualização também desses produtos e ingredientes permitidos no Brasil. Então, de forma geral, o suplemento alimentar ele tem 4 características-chave, que é ser um produto destinado a complementar a dieta, ele é destinado a uma população saudável, ele é apresentado em uma forma dosificada, né, fracionada, e ele é composto por nutrientes que podem estar isolados ou combinados e que tenham aí algum efeito nutricional ou fisiológico, tá? Ele tem como objetivo, né, vamos dizer assim, também como finalidade, contribuir para a manutenção e a otimização do estado de saúde, né, pensando no indivíduo saudável. Ele não são produtos que são destinados a substituir uma alimentação equilibrada, muito menos prevenir, tratar ou curar doenças. A gente sabe que é uma categoria que ela desperta muito interesse, né, e a gente tem também, nos últimos anos, né, talvez mais da última década, muitos estudos com relação, né, também aos suplementos, a esses novos ingredientes, novos nutrientes, novos ingredientes e novos alimentos. Aqui no Brasil, ela é uma categoria
regulamentada, né, como eu comentei, com diretrizes super bem definidas no que dizem respeito à segurança, ao limite, né, de uso do limite dos nutrientes, né, dos compostos, também, e a lista positiva, com essa frequente atualização, também ela faz com que a gente tenha, né, cada vez mais a população, e nós todos como consumidores, acesso a produtos inovadores, e aí, né, também faz do Brasil um país mais competitivo, né, no que diz respeito a novos produtos. Bom, super obrigada, e eu fico à disposição. Um ótimo curso para todos. Bom, Thaís, muito obrigado. Eu acho que a sua apresentação foi muito boa, foi completa. Eu acho que todos já sabem o que é o suplemento e para que serve, etc. E tal. Então, acho que as informações foram muito úteis e eu recomendo a todos que queiram eventualmente fazer perguntas, podem anotar isso ou podem já fazer a pergunta pelo chat. E ao final da terceira apresentação, nós vamos ter um tempo para responder as perguntas. Dando prosseguimento ao nosso curso, nós vamos ter mais uma apresentação, que é da doutora Gislene Cardoso. Ela vai falar sobre hábitos do consumo de suplementos alimentares no Brasil. A Gislene tem aqui um currículo bastante longo, e eu vou demorar umas 2 horas para ler, mas de qualquer forma, ela é veterinária, formada na USP, e tem pós-graduação em Marketing, Business Development, desenvolveu carreira em diferentes setores da Bayer, conhecimento na aplicação e desenvolvimento de projetos locais, regionais e globais, e participado da elaboração do planejamento de negócios na América Latina. Exerceu cargos de liderança em assuntos regulatórios para a América Latina, líder de um grande projeto nos Estados Unidos e trabalhou na construção e execução do projeto de compliance na companhia. Na Abiad, eu estou como gerente executiva e, em abril de 2020, passou a exercer a função de diretora executiva. Então, a Gislene vai mostrar para a gente qual é a tendência dos hábitos de consumo no Brasil. Então, por favor, é um prazer tê-la conosco e vamos elucidar as questões relacionadas a isso. Boa sorte. Muito obrigada, doutor Hélio. Realmente é um imenso prazer estar aqui. Primeiramente, quero agradecer ao Wilson Brasil pelo convite, por estar aqui. Sempre participei, sempre fomos convidados a participar do congresso de vocês. Agradecer a Flávia, a Graziele, que sempre foi muito atenciosa com a Abiad. Então, é sempre muito importante a gente ter esse relacionamento próximo com vocês, aí no intuito de sempre buscar a ciência. Então, agradeço, estou muito honrada de participar hoje, né, com pessoas tão importantes como a Thaís, o doutor Hélio aqui falando, e a Gisele, que vem em seguida a minha fala. E aí, eu acho que é importante a gente, primeiramente, explicar a todos que estão aqui na audiência o que é a Abiad. A Abiad, ela é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais. E dentro dos fins especiais, é aquele alimento que em algum momento da sua vida ele tem uma especificidade na sua alimentação. Então, para crianças com as fórmulas infantis, os suplementos alimentares, os adoçantes,
que complementam aí a alimentação também da população, os enterais também, que é uma forma de alimentação aí até para a população que está, inclusive, hospitalizada. Então, todo esse tipo de alimentação específica, ele está abaixo do guarda-chuva aqui da Abiad. Então, a gente tem a representatividade das indústrias. E é muito importante aqui a gente destacar que em 2015, a Abiad, ela fez uma pesquisa de consumo de hábitos alimentares em 7 capitais brasileiras, com a média de 1.000 entrevistas pessoais, mostrando pela primeira vez quais são os hábitos alimentares, né, do consumo, os hábitos de consumo de suplementos alimentares. E nessa primeira pesquisa, houve aí um número próximo, um número de 54% dos lares brasileiros tinha alguém consumindo suplementos. E nesse momento, a Abiad levou essa pesquisa para a Anvisa, no sentido de mostrar a importância de que em mais da metade dos lares brasileiros alguém estava consumindo suplementos. Então, suplementos não era simplesmente como antigamente, né, se dizia, uma bomba que se tomava em academias, né, como a Thaís muito bem explicou. Então, aí, antigamente era mais fragmentado o segmento de suplementos. A partir dessa pesquisa, então, a Anvisa introduziu o tema dentro da agenda regulatória, que então culminou em 2017 o início das discussões, até que saiu, como a Thaís bem mostrou agora no slide, em 2018 a questão da regulamentação dos suplementos alimentares, trazendo diferentes segmentos aí para toda a categoria de suplementos alimentares. Então, fazendo assim um resumo breve para vocês. E então, em 2020, na verdade, começamos essas tratativas em 2019, no início de 2020, antes da pandemia, entendemos que era importante nós reavaliarmos como estão qual foi a pesquisa, qual foi a mudança de comportamento desde então, desses últimos 5 anos. Então, essa pesquisa ela foi um espelho da primeira, também nas mesmas capitais, com o mesmo número de pessoas, basicamente com as mesmas perguntas, algumas diferentes que nós colocamos ali no questionário, e foram pessoais também, né, de 50% homens, 50% mulheres, numa população de 17 a 70 anos, abrangendo todas as classes sociais. Então, esse é o escopo aí geral da... Vocês... deixa eu só minimizar aqui, que senão eu não consigo me ver, né? Nós enxergamos bem, Gislene, a tela. É que eu não estou enxergando a minha tela. Ok. Então, aqui a agenda para vocês. Então, o que é a nossa proposta do dia de hoje? É mostrar para vocês como os consumidores, qual foi esse comportamento dentro desses 5 anos, como os consumidores se informam, qual é o estilo de vida dele, através do peso corpóreo, atividade física, os hábitos alimentares, e em relação ao consumo de suplementos em si, que nós vamos estar falando. Então, dentro do perfil da amostra, aqui, a gente mostra como que os consumidores se informavam, né? Então, bastante interessante. Eu e a Thaís, nós não combinamos, apesar de nos conhecermos, nós não combinamos a apresentação, eu não havia visto a apresentação dela, mas veja só, que em 2015, né, 90% das pessoas, dos entrevistados da nossa pesquisa, buscavam as informações pela televisão.
tá? E hoje, né, como a Thaís bem mostrou, isso mudou um pouco, né? 68% buscam através da internet, como a Thaís colocou, a questão, né, até de procurar no Google. Vejam que num período pequeno de 5 anos, como mudou completamente o hábito de buscar a informação dessa categoria, né, especificamente dos suplementos alimentares. E aqui o acesso às redes sociais. Veja que em 2015, 75% dos entrevistados estavam presentes nas redes sociais e hoje 96% estão presentes, mesmo no segmento das pessoas acima de 70 anos. Posso acreditar que o Dr. Hélio ele está aí presente em todas as redes sociais, procurando o que é um suplemento alimentar. E aí, qual que é o estilo de vida dessas pessoas? Em 2015, 46% estavam com peso normal, né? E agora, aqui em 2020, nós temos que 46% estão com sobrepeso. Então, nós estamos observando uma população que caminhou para o sobrepeso durante 5 anos. Em relação às práticas de atividades físicas, e apesar disso, o consumidor de suplementos, ele aumentou a prática de atividade física. Vocês vão observando com esses dados que a gente vai colocando aqui, o comportamento desse consumidor. Eu acho que isso é muito importante, porque ele passa a ser um consumidor muito mais consciente. Então, em relação 55% em 2015 costumavam fazer atividades físicas. Hoje, em 2020, 69%, um aumento de 14 pontos percentuais. Isso é um aumento bastante significativo. E não necessariamente que é uma prática, eu vou na musculação, Não, existe assim, as pessoas mais velhas fazem suas caminhadas de 3 a 4 vezes por semana, as pessoas que jogam o seu futebol, as pessoas que vão à academia, ou seja, essa prática de atividade sendo incorporada ao hábito das pessoas, principalmente essas que consomem suplementos. Então, em relação ao estilo de vida, o que elas comem? Em 2015, 47% não estavam satisfeitos com a prática da alimentação. Muitas vezes você, no dia a dia, acaba comendo de uma forma mais rápida, enfim. Essa é uma satisfação geral, não especificamente, não qualitativamente. E essa tendência até, digamos, em 2020, 38% não estavam satisfeitos com a prática da alimentação atual. E aí, então, aí a pergunta, o que melhorou, né? A sua alimentação melhorou nos últimos 5 anos? Sim, 59% em 2015 disseram que sim, e agora, em 2020, 61% disseram que sim. Então, vejam que esse consumidor, ele vem, né? Como a gente vai delineando ele, aumentando a prática esportiva, tendo um pouco mais cuidado com a alimentação, e eu acho que aqui é importante destacar o papel do nutricionista. Entendo que a nossa audiência tenha bastante, né, profissionais da área de nutrição, e vejam, então, como é importante o papel do nutricionista aqui nesse momento. E aí, então, vamos falar especificamente do consumo de suplementos. Dentre toda a amostra, né, de 1.000 pessoas, aí a gente entra no que em 2020, lembrando que lá, quando a gente apresentou a primeira versão, em 2015, 54% dos lares brasileiros tinham alguma pessoa consumindo suplementos alimentares. Agora, em 2020, 59% das pessoas estavam consumindo algum suplemento alimentar em casa. Ou seja, nós aumentamos 10% o consumo, os hábitos de consumo alimentar
de suplementos dentro das casas aí, né, que foi realizada a pesquisa. Há um aumento de 10% aí no consumo. E aí, dentre essas pessoas que consomem os suplementos alimentares, a pergunta feita lá em 2015, qual é o, né, a gente não tinha a ferramenta que a Thaís apresentou, mas qual é o consumo, por que você consome suplementos? Então, 75% disseram que consumiam para complementar a alimentação, 57% para saúde e bem-estar. Veja que importante mudança agora em 2020, 90% entendem que os suplementos é uma complementação da alimentação, ou seja, isso é fundamental, porque o suplemento hoje é visto como uma complementação da alimentação, muito por esse consumidor consciente que ele vem se apresentando aqui ao longo. E o consumo aí também para saúde e bem-estar aumentou de 57% para 88% em 2020. Aí aqui é interessante que muito o perfil do consumo, né? Qual é o suplemento alimentar em relação ao perfil? Aí aqui é importante destacar em 2015 os multivitamínicos, né? Entre homens e mulheres, e por ciclo de vida. Então, em 2015, nós temos aqui os mais jovens, até 24 anos, o whey protein, o BCAA e a creatinina. E aí, dos 25 aos 50, os multivitamínicos em primeiro lugar. Depois aí tem aí uma diferença entre o ômega, a vitamina C e o cálcio também. Depois de 51 a 60, o ômega 3, cálcio e multivitamínicos, 61 anos ou mais, cálcio, multivitamínicos e ômega 3. E aí aqui, a Thaís destacou muito, né? Eu até anotei aqui, que eu achei bastante interessante, que o whey protein e os multivitamínicos, né? Vitaminas e minerais que foram ditos, que foram observados ali na apresentação dela. E aqui também, veja que agora em 2020, por ciclo, né, de vida. Então, veja que o whey protein, como ele assumiu um papel, um protagonismo aqui até a faixa etária de 40 anos, tá? E aí, de 41 a 60, os multivitamínicos, e de 61 anos para mais, o ômega 3. Mas, sem dúvida nenhuma, o papel dos multivitamínicos, a importância dele. Então, aqui são os 3 suplementos mais consumidos dentro dessas faixas etárias. E isso eu acho aqui bastante importante. Por quê? Porque quais são os motivos de consumo, quais são as suas motivações de consumo dentro de suplementos alimentares? Isso se manteve: a saúde, a atividade física, a estética. Agora até em 2020 é importante destacar, uma categoria que teve aí um aumento muito importante, que é o colágeno, né? Que está sendo largamente consumido, utilizado. Então, essas 3 motivações, elas se mantiveram. Aqui, onde você busca informação sobre consumir. E aqui, mais uma vez, eu destaco a importância do profissional da saúde, tá? Então, aqui, nós temos que 51% em 2020, 51% das indicações, mais da metade das indicações dos suplementos alimentares são feitas por profissionais da saúde. Nessa regulamentação da Anvisa, a gente tem a questão de que os suplementos eles são de venda livre, por isso que fez-se um estudo muito grande de limites, de perfil populacional aqui dentro do país, e os produtos eles são de venda livre. Você pode ir a um estabelecimento e adquirir livremente, sem necessidade de nenhuma receita. Porém, mais da metade dos consumidores, eles procuram suplementos por indicação dos profissionais da saúde.
e isso também aqui eu destaco como um ponto bastante importante. E aí, então, já indo, né, mais para a conclusão aí da nosso bate-papo aqui, lembrando, né, que de 2015 para 2020, a mudança que houve desse consumidor, como eles se informavam através, passaram da TV para a internet, como eles vivem, passaram a praticar mais atividades físicas e ter aí diminuiu, né, essa questão de que eu não estou muito feliz com como eu consumo, com a minha alimentação, apesar de haver um aumento da população para o sobrepeso, o que as pessoas comem efetivamente em relação a esses hábitos, né, que os suplementos eles vêm complementar essa alimentação, e como é o consumo de suplementos aí, conforme os perfis que a gente mostrou. Aqui, para fechar aqui a nossa conversa, nós temos esse infográfico que também está disponível no nosso site, depois eu passo as indicações aí também da ABIAD, mas aqui é muito importante destacar que entre esses itens, né, que eu já coloquei, 72% dos entrevistados aumentaram seus cuidados com a alimentação. O acesso, o percentual dos entrevistados que tendem a fazer refeições fora de casa cresceu 26%, apesar de que hoje esse dado ele está bastante diferente por toda a conta da pandemia, lembrando que essa pesquisa ela foi finalizada em fevereiro do ano passado, antes de nós estarmos dentro da pandemia. Então, e outra coisa, 98% dos entrevistados estão muito satisfeitos com o consumo de suplementos. Isso é uma coisa bastante significativa aí para o setor. 76% das compras são feitas em farmácias. Então, aí você tem aí mais esses outros dados para complementar. Só para destacar aqui, depois que a gente fez essa primeira parte dessa pesquisa, em março e abril, nós fizemos um recorte para entender como que os consumidores, né, desses 59% que saíram, como eles estavam consumindo os suplementos dentro da pandemia. Então, esse recorte foi feito com 275 entrevistas por telefone para entender esse consumidor. E aí o que a gente pode, os dados importantes que saíram desse momento foi que houve um aumento de 48% destes produtos. 42% usando para fortalecer a alimentação, 63% para imunidade e 70% daqueles que estavam consumindo mais suplementos responderam que manteriam esse consumo aí ao longo, mesmo após a pandemia. Então, esse é um retrato aí de todo esse consumidor, desse perfil que a gente tem observado dessas mudanças aí ao longo dos últimos 5 anos. Aqui está o nosso site, né, da ABIAD, tem esses infográficos ali disponíveis, tem um infográfico também desse recorte aí da pandemia da Covid, vocês está livre para acesso a vocês. Convido a todos também para acessarem a nossa página no LinkedIn, onde lá colocamos informações bastante atuais e relevantes dentro do segmento, e aqui o e-mail da ABIAD, caso vocês queiram comunicar-se conosco diretamente. Agradeço muito a oportunidade, agradeço a atenção de todos vocês e fico aqui à disposição para as perguntas que venham no final do nosso bate-papo. Muito obrigada. Gisele, muito obrigado pela sua apresentação. Acho que ofereceu aí informações sobre o panorama brasileiro. E é interessante que a ABIAD se preocupou em pesquisar em 2 momentos do Brasil, né?
depois de 5 anos, não é uma pesquisa muito fácil e provavelmente também não é uma pesquisa muito barata, mas, enfim, tem uma informação preciosa, né, no nosso ramo de atividade como profissionais da saúde na área de nutrição. Então, parabéns, e eu recomendo que façam perguntas. A Gisele depois vai poder ter chance de responder. Muito obrigada. E vamos, então, em frente. Nós vamos ter a última apresentação antes das perguntas, que é da Adriana Gisele Leme, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, USP. E o tema dela é micronutrientes, recomendações nutricionais e estabelecimento de níveis máximos. Então, a Adriana é farmacêutica bioquímica pela USP, Ciência dos Alimentos, e graduada em nutrição e pós-graduação pela Nutrição Clínica Upper Master of Science, pela Newark University, pós-graduada em nutrição clínica funcional pela VP Consultoria, Universidade do Cruzeiro do Sul. Pós-graduada em fitoterapia e alimentos funcionais pela Famatec. Doutora em ciências dos alimentos e nutrição experimental pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Então, Adriana, você tem 20 minutos. Boa sorte. Vamos conhecer esse assunto tão importante para nós. Obrigado. Deixa eu só compartilhar minha tela. Bom, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo e enxergando bem, né? É que eu não estou vendo a minha imagem. Sim, Mas imagem, tudo certo, né, Grazi? certo. Bom, agradeço, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, fico extremamente honrada. O Wilson é um instituto que eu sempre admirei, sempre segui, enfim, eu acho que é uma grande honra ser convidada por vocês. Agradeço a Grazi, a Flávia, o professor Hélio Vanucci, que eu tenho muita lembrança da época da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E hoje eu vou falar então um pouquinho dos micronutrientes, recomendações nutricionais e estabelecimento de níveis máximos. Já difere um pouquinho da palestra da Thaís e da Gislene, mas eu acho que de toda forma é muito importante abordar esse tema também, porque a gente vem percebendo, a gente vem percebendo hoje um uso, né, como a Gislene colocou na palestra dela, apenas 51% das indicações são feitas por profissionais da saúde. Então, a gente percebe um uso ainda bastante indiscriminado de suplementos alimentares e muitas vezes até de uma forma errada, que pode, inclusive, colocar risco à saúde. E, para tanto, até falando em risco de saúde, foram estabelecidos os níveis de segurança, que são os níveis máximos, ou o upper limit, que é o que eu vou abordar um pouquinho na palestra de hoje. Bom, primeiramente gostaria de falar que não apresento nenhum conflito de interesse. E eu vou iniciar hoje falando um pouquinho sobre as DRIs, que são as ingestão diária de referência. Desde 1941, nos Estados Unidos, o Food and Nutrition Board estabeleceu as RDAs, que são as recomendações dietéticas. E desde 1941 até mais ou menos 1989, foram feitas alterações dessas recomendações, e posteriormente a essas RDAs foram estabelecidas as DRIs, que são mais amplas e mais completas nas suas recomendações. Então, elas podem ser usadas para planejar e avaliar dietas, definir rotulagem e planejar programas de orientação nutricional, entre outras ações. Elas também são usadas para a construção de seus limites
elas também são usadas para a construção de seus limites, para estabelecer os dados relacionados à redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis. Quando foram estabelecidas as RDAs, não se levava em consideração a redução do risco de doenças. Tá? Então, com o estabelecimento das DRIs, a gente tem também a redução do risco de doenças. E foi também incluída a recomendação de que a ingestão diária não deve ultrapassar um limite máximo, para evitar o risco de qualquer efeito adverso. Então, aí a gente tem o estabelecimento das ULs. Bom, então, o que são as DRIs efetivamente? Então, a gente tem a EAR, que é o valor de ingestão diária de um nutriente, estimado para cobrir a necessidade da metade da população dos indivíduos saudáveis de um mesmo grupo, de faixa etária, sexo e estado fisiológico. A EAR é usada mais para população. Já a RDA é o nível de ingestão dietética suficiente para atender às necessidades de um nutriente de quase todos os indivíduos saudáveis, de 97% a 98%, de um determinado grupo, também mesma faixa etária, sexo, estado fisiológico. Ela aplica-se apenas a indivíduos, diferentemente da EAR. Quando a gente não consegue estabelecer uma RDA, a gente usa, então, a AI, que ela é baseada no consumo médio de nutrientes observado ou estimado experimentalmente de um grupo de indivíduos considerados saudáveis. E, por último, a gente tem a UL, que é o que eu darei maior foco hoje. O que é a UL? É o limite superior tolerável de ingestão. Acho que eu pulei uma. Aqui, é o limite superior tolerável de ingestão. É o valor mais alto de ingestão diária continuada de um nutriente que aparentemente não oferece nenhum risco ou efeito adverso à saúde para quase todos os indivíduos da população. No entanto, esses níveis de UL não são recomendados para consumo. Tá? Apesar de se ter uma segurança com UL, não deve ser usado para prescrição. Os valores de estabelecimento de UL surgiram com o crescimento da prática de fortificação de alimentos e do uso de suplementos alimentares. Então, pela essa tendência que a gente até viu na palestra da Thaís, né, um grande aumento na procura de suplementos, e também com essa prática, né, a política de fortificação de alimentos, veio, então, a necessidade da determinação desses limites máximos de ingestão. As ULs, para serem determinadas, elas têm que levar em consideração a biodisponibilidade dos nutrientes. Então, quais são os fatores que afetam a biodisponibilidade? A concentração e a forma química de um elemento, o estado nutricional de saúde do indivíduo que vai consumir esse elemento e perdas por excreção. Então, tudo isso é considerado no momento que se vai determinar o UL de um determinado nutriente. Também é levada em consideração a interação nutriente versus nutrientes. Então, possíveis efeitos adversos dessas associações. A gente tem, por exemplo, uma menor absorção de um nutriente interferindo no outro, diminuindo sua absorção, sua excreção, alterando seu transporte, alterando seu armazenamento, ou mesmo alterando sua função ou metabolismo. Então, vejam o quão delicado pode ser a prescrição de um suplemento. Então, vamos dizer que eu dê doses excessivas de um determinado mineral, por exemplo, ferro, eu posso estar alterando, eventualmente, a absorção de um outro mineral. Então, eu até costumo comentar quando eu dou aula que quanto mais estudo, mais cautelosa sou com a suplementação. Porque realmente a gente vê que é possível existirem diversas interações que podem, eventualmente, diminuir, inclusive, a absorção de um outro nutriente. Para o estabelecimento da UL, alguns passos foram elaborados pelo Food and Nutrition Board dos Estados Unidos, no Instituto de Medicina. Então, primeiramente, tem que se identificar o risco, e o que se está dentro da identificação do risco? Evidência de efeitos adversos para o ser humano, então é algo que é levado em consideração, né, para estabelecer a UL, a causalidade, a relevância dos dados experimentais, então quão relevantes são esses dados, mecanismos de ação tóxica, a qualidade e abrangência dos dados e a identificação de subpopulações distintas e altamente sensíveis.
Também é levado em consideração componentes da avaliação dose-resposta. Então, por exemplo, identificação de NOAEL ou LOAEL. Então, a NOAEL é a maior ingestão de um determinado nutriente que não causa qualquer efeito adverso, e a LOAEL é a dose mais baixa de um determinado nutriente que começa a se observar um efeito adverso. Eles também, para determinar essa OL, eles vão fazer a avaliação das incertezas, então são diversas incertezas quando a gente faz esses estudos populacionais para avaliar eventualmente uma resposta, um efeito adverso, e a caracterização da estimativa e considerações especiais, como, por exemplo, uma população doente. Então, muito provavelmente a UL de um determinado nutriente não vai servir para um determinado indivíduo com alguma patologia. Bom, eu escolhi falar de alguns micronutrientes, como a minha palestra é sobre micronutrientes, eu vou abordar alguns poucos hoje, é claro, se eu tivesse tempo daria para falar de vários outros, mas eu fiz a seleção de alguns que talvez sejam os mais prescritos hoje em dia, os mais usados, até de forma bastante aleatória pelo público, de um modo geral. E dois deles, que é a vitamina D e o zinco, que tiveram uma grande procura agora na pandemia, em função da sua ação imunológica. Então, a vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel, produzida no nosso corpo pela ação fotolítica dos raios UV, e ela é formada na nossa pele. Então, aqui no desenho, a gente tem, né, na nossa pele, o 7-deidrocolesterol, e em vegetais, a gente tem o ergosterol. Com a exposição aos raios UV, a gente tem a formação da vitamina D3, que é o colicalciferol, ou da vitamina D2, que é o ergocalciferol. Aqui um pouquinho desse metabolismo da vitamina D, então é considerada também a vitamina do sol, né? Então, com a exposição aos raios UV do sol, a gente na pele forma a vitamina D3, ou também a gente pode obter através de suplementos. No fígado, através da ação dessa enzima, da 25-hidroxilase, a gente tem a formação do calcidiol, que é o 25-hidroxivitamina D3, que é normalmente o que se dosa no sangue para avaliar o status de vitamina D no nosso organismo. E, posteriormente, no rim, através da ação da 1-alfa-hidroxilase, a gente tem a formação do calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D, que normalmente a gente nem dosa no sangue, pela meia-vida dele ser muito curta. Bom, algumas funções da vitamina D. Ela faz a manutenção da homeostase do cálcio e do fósforo, então uma maior eficiência de absorção desses minerais e nas taxas de reabsorção nos túbulos distais dos rins, então ela ajuda na absorção do cálcio e do fósforo, ela aumenta os canais de cálcio, os canais de fósforo, e no túbulo distal dos rins ela faz a reabsorção desses minerais. Ela estimula a diferenciação e inibe a proliferação celular no cérebro, rins, próstata, mamas, cólon, coração, pâncreas, linfócitos ativados e pele. Então, tem toda uma capacidade de diferenciação. No pâncreas, ela tem uma ação indireta na regulação da síntese e secreção de insulina. Também propriedades imunomoduladoras, então sabemos que ela é um potente modulador de citocinas inflamatórias. E também atua no sistema nervoso e muscular através da regulação dos níveis de cálcio, uma vez que o cálcio também atua como um segundo mensageiro. Tá? Não apenas, cálcio não faz só, não participa só do metabolismo ósseo, ele atua também como um segundo mensageiro. Bom, quais são as recomendações de vitamina D? Aqui eu tenho as RDAs, lembrando que 1 micrograma de vitamina D equivale a 40 unidades internacionais de vitamina D. Então, aqui indo para a população adulta, homens, a recomendação são 600 unidades internacionais por dia, e mulheres, aí variando, mulher adulta, na verdade a mesma recomendação nessas diferentes fases da vida da mulher, seriam 600 unidades internacionais, e a UL para esse elemento já foi estabelecida que é 4.000 unidades internacionais. A forma química normalmente de suplementação é a D2 e a D3, mas sendo o colicalciferol, a D3, muito mais eficiente no aumento das concentrações de vitamina D do que o ergocalciferol. Um pouquinho em relação à toxicidade. A gente sabe que, como até virou muito moda a questão da vitamina D, as pessoas acabam muitas vezes se empolgando e consumindo altas doses, e temos às vezes até mesmo profissionais da saúde passando doses acima dos limites, né, desse upper limit,
Quais seriam os principais sinais e sintomas de uma toxicidade, por exemplo, por vitamina D? Fraqueza, náusea, perda de apetite, dor de cabeça, dores abdominais, câimbras, diarreias e talvez o mais conhecido deles e o mais comum, que seria uma condição de hipercalcemia, uma vez que a vitamina D aumenta muito a absorção do cálcio. Essa hipercalcemia poderia levar a uma precipitação de fosfato de cálcio nos túbulos renais, poderia levar a uma condição de calcinose e poderia também fazer a calcificação de tecidos moles. Aqui, brevemente, os cortes laboratoriais. Então, normalmente, nos laboratórios, a gente tem esses dados em nanograma por ml. Então, a gente sabe que 20 nanogramas por ml é considerado uma deficiência de vitamina D, de 20 a 32, insuficiência, acima de 32, e aí os laboratórios diferem muito, né, até quando que é considerado saudável, mas vamos dizer, de 32 até 90, seria considerado uma condição de insuficiência, mais que 100, excesso, e mais que 150, uma intoxicação. Quais são as principais causas de intoxicação? Então, um erro na produção, né, eventualmente um erro na própria formulação dessa vitamina D, uma administração inapropriada, então um erro ao administrar essa vitamina D, ou mesmo uma prescrição incorreta por um profissional da saúde. E aqui eu tenho até um artigo de revisão, que foi publicado agora em 2018, que fala das principais causas de toxicidade. E aqui a gente tem níveis assim, de ingestão muito alarmantes, como, por exemplo, 6 milhões de unidades internacionais, 600 mil UIs. Então, assim, realmente é uma vitamina que é muito passível de ocorrerem erros, tá? Bom, agora saindo de uma vitamina e indo para o mundo dos minerais, eu vou falar de 3 deles, de 4, que é o cálcio, o zinco, o ferro e o magnésio. Eu vou tentar correr um pouquinho, porque eu sei que meu tempo, eu estou até aqui com o cronômetro, é breve, né? Mas agora é um pouquinho mais curto. Vamos lá. Então, as principais funções do cálcio. Cálcio intracelular, ele é um agente que atua como segundo mensageiro, então, dentro da célula, ele tem essa ação de segundo mensageiro, ou seja, de sinalizar diversas reações. Participa da mineralização óssea, que talvez seja a função dele mais conhecida. Ele tem uma importante ação na coagulação sanguínea. Participa do sítio catalítico de enzimas como alfa-amilase e fosfolipases e participa da regulação da contração muscular através da sua ação na proteína troponina. Em relação às recomendações, a gente tem diferentes recomendações de acordo com a faixa etária, mas vamos dizer que para adultos ela está em torno de 1.000 a 1.200 miligramas ao dia, é a RDA. Em relação ao L, a gente tem valores aí em torno de 2.000 miligramas ao dia, ou seja, o valor máximo onde a gente não observa um efeito adverso. A forma química normalmente usada para suplementação é o carbonato de cálcio, mas a gente também tem na forma de citrato, de quelato e de dimalato, entre outras, tá? Essas são as mais comuns. No entanto, quando a gente faz uma suplementação de cálcio, a gente sempre tem que pensar nas interações. Porque, por exemplo, em relação ao zinco, a gente sabe que 600 miligramas de cálcio em uma mesma refeição diminui aí a absorção do zinco. Da mesma forma, com o ferro, 300 miligramas de cálcio numa mesma refeição tende a quelar o ferro. O excesso de proteína aumenta a perda urinária de cálcio. Então, aqui a gente tem que ter cuidado, por exemplo, com dietas de longo prazo hiperproteicas, né? Porque a gente pode ter um aumento na excreção desse cálcio. O excesso de sódio aumenta também a perda de cálcio na urina. E o magnésio, contrariamente ao efeito da proteína e do sódio, ele inibe a perda urinária. Então, talvez poderíamos pensar numa suplementação de cálcio junto com o magnésio, ok? Até porque o magnésio também vai ter uma ação, por exemplo, no metabolismo ósseo. Em relação à toxicidade do cálcio, quais são os principais problemas? Seriam cálculos renais, síndrome de hipercalcemia, insuficiência renal, alteração do sistema nervoso central e alteração do ritmo cardíaco. A gente tem alguns estudos também que especulam um possível aumento nos índices de osteoporose com excesso de cálcio, parece um contrassenso, mas sim, temos alguns estudos apontando um aumento do risco de fratura de quadril com excesso de cálcio, de suplemento de cálcio. Alguns estudos também apontando para doenças cardiovasculares, como, por exemplo, em função de uma possível calcificação, podendo levar aí a um infarto do miocárdio, e algumas doenças gastrointestinais, em especial aqui o aumento de uma
obstipação ou mesmo dores epigástricas, enfim, do excesso de um suplemento de cálcio. Agora, partindo para o magnésio. O magnésio, a gente tem uma grande deficiência em termos populacionais, muitas pessoas apresentam deficiência de magnésio, e ele é visto como um relaxante muscular, ele é um antagonista fisiológico do cálcio, então, normalmente, muitas funções do cálcio são antagonizadas pelo magnésio, e ele estabiliza a estrutura do ATP. Então, aqui à esquerda, a gente tem uma estrutura do ATP, e a gente vê que o magnésio fica ao centro dessa estrutura, dando uma estabilidade a ele. Ele é necessário para o adequado metabolismo do cálcio, por meio de ação hormonal. Então, a gente sabe que o PTH é um hormônio que está muito associado ao metabolismo do cálcio. E para secretarmos PTH, a gente precisa do magnésio. Portanto, o magnésio está intimamente aí relacionado com o metabolismo do cálcio. Ele também é necessário para a ativação da bomba de sódio e potássio. Então, o magnésio, através dessa bomba, ele coloca o sódio para fora da célula e coloca o potássio para dentro da célula. Então, em diversas condições, onde há, por exemplo, uma maior demanda de magnésio, como na gestação, as gestantes têm muita cãibra. E muitas vezes essa cãibra, ela está ocorrendo por uma falta de magnésio, porque esse magnésio não está colocando o potássio dentro da célula. Tá? Ele participa ativamente do processo de glicólise, da transformação da glicose em piruvato. A gente vê que diversas etapas aqui da glicólise são dependentes de magnésio. Então, é um mineral que está muito relacionado ao metabolismo energético, à produção de energia. Aqui em relação às recomendações, então, também pensando aqui no homem adulto e na mulher adulta, são 400 miligramas ao dia, e para a mulher 310 miligramas ao dia, aumentando um pouquinho na gestação. Vejam que a UL é 350 miligramas. Daí vocês podem perguntar, bom, mas como que a recomendação, a RDA, é 400 e a UL é 350? Porque a UL do magnésio, ela especificamente, ela foi elaborada especificamente para suplementos. Então, o máximo que a gente pode chegar em termos de suplemento para a UL é que ela não considera a ingestão alimentar, só suplemento. Seria 350 miligramas. Principais formas químicas de suplementação do magnésio seriam na forma de cloreto, citrato e quelato. E os principais sintomas de toxicidade seriam náusea, vômito, hipotensão, bradicardia, sonolência, visão dupla, fraqueza e talvez o mais comum deles, diarreia, ok? Eu sempre costumo dizer que o magnésio, dentre todos os minerais, talvez seja um dos mais seguros em termos de efeitos colaterais de uma toxicidade, né? Porque a gente sabe que muitos outros têm efeitos muito mais graves que os apresentados pelo magnésio. Então, indo para o zinco, que foi muito buscado aí durante a pandemia, né, em função da sua ação imunológica. Ele tem diversas ações, então, talvez a mais conhecida delas, a ação antioxidante, porque ele faz parte, né, ele atua na síntese da enzima superóxido dismutase, sendo responsável que é responsável pela neutralização dos radicais superóxido. Ele tem um papel catalítico, estrutural e regulador de metaloenzimas, e ele está envolvido em processos bioquímicos, como respiração celular, replicação do DNA, manutenção da integridade de membrana celular e regulação da expressão gênica. Ele é necessário para nada mais, nada menos do que 300 enzimas, então vejam só a importância dele. Ele tem um papel estrutural em mais de 2.500 fatores de transcrição e regulação de milhares de genes. Também tem um papel na função sexual, na maturação do esperma, na ovulação e na fertilização. E, por fim, ele é cofator enzimático de mais de 200 metaloproteínas e mais de 50 enzimas, que estão envolvidas na síntese do M, da hemoglobina, na composição do material genético, elas auxiliam o pâncreas na função digestiva, está envolvido aí no metabolismo do retinol, auxilia no reparo de danos causados por radicais livres, através da SOD, e participa, ao que tudo indica, tem uma função na glândula tireoidiana, participando da ligação do T3 com seu receptor. As recomendações para homens adultos, 11 miligramas, e para mulheres, 8 miligramas. O homem tem uma maior demanda de zinco, em especial pela maturação do esperma, que requer grandes quantidades de zinco. A UL para adultos é 40 miligramas, e normalmente ele vem
né, na forma de suplemento, na forma quelada, na forma de óxido de zinco, de citrato ou também de gluconato. As principais interações se dão com excesso de cálcio, uma vez que esse diminui a biodisponibilidade de zinco, excesso de ferro, uma vez que esse diminui a absorção de zinco. Então, se preconiza uma razão de ferro para zinco de 4:1. O excesso de zinco diminui a quantidade de cobre, então também se preconiza uma razão de zinco para cobre de 15:1. Então, são alguns minerais que a gente tem interação e que temos que ficar atentos no momento, por exemplo, em que quisermos suplementar um paciente. Em relação à toxicidade do ferro, do zinco, ele gera deficiência de cobre, ele baixa as concentrações de sódio, porque a sódio também é dependente de cobre, ele baixa as concentrações de ceruloplasmina, que é uma proteína dependente de cobre e relacionada com o metabolismo do ferro, ele baixa as concentrações de citocromoceoxidase, ele tem alterações, ele faz alterações imunológicas, manifestações neurológicas, a gente sabe que o excesso de zinco eventualmente pode desencadear a doença de Alzheimer, dor epigástrica, diarreia, câimbras e enxaquecas, redução da secreção de enzimas pancreáticas e possível aumento no risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então, se o indivíduo já tem adequação de zinco e eu suplemento ele com zinco, eu posso aumentar o risco dele desenvolver diabetes tipo 2. E por último, o ferro. Eu acho que o meu tempo já está esgotando, mas vamos rapidamente a ele. As principais funções: transporte de oxigênio, respiração celular e processos metabólicos. Ele também faz estoque de oxigênio. Então, a mioglobina é uma proteína muscular que contém ferro e age como um aceptor de oxigênio e como reserva de oxigênio no músculo. Ele é muito importante na produção de energia, pois ele tem a habilidade em converter o estado reduzido de ferro para o estado oxidado, de ferro 2+ para ferro 3+. Uma grande ação no sistema imune é essencial para a função normal do sistema imunológico através dos linfócitos T, das células natural killers e de interleucinas. Ele faz a detoxificação hepática, pois atua no citocromo P450. Essa enzima é muito envolvida nos processos de detoxificação no fígado. E também é importante para o metabolismo de ácidos graxos, pois ele é necessário para a síntese da carnitina, que é a substância necessária para colocar a gordura dentro da mitocôndria. Atua também como cofator para enzimas M, como citocromos e catalase, mas também enzimas não M, como metaloproteínas e ferro e enxofre, importantes para o metabolismo oxidativo na produção de energia. Ele tem uma ação bastante importante em termos de síntese de neurotransmissor, uma vez que ela é cofator enzimático na síntese de serotonina e dopamina, e ele também participa na síntese do colágeno e da elastina. A RDA difere de acordo com o sexo, então homens adultos 8 mg, já mulheres em função do período menstrual 18 mg, e depois que essa mulher entra na menopausa, baixa de novo para 8 mg. Abaixa de novo não, daí abaixa para 8 mg, igualmente aos homens adultos. Gestantes têm uma demanda muito grande de ferro, aumentando aí para 27 mg ao dia. E vale lembrar que a gestante ela é muito suscetível a um processo de anemia, e o ferro é um dos minerais que tem maior deficiência. A gente não se estima que a população mundial, 1/4 dela tem anemia, e a principal causa de anemia é a deficiência de ferro, tá? Vale só mencionar também que no zinco, há uma estimativa da Organização Mundial da Saúde que 2 bilhões de pessoas no mundo têm deficiência de zinco, então também é um mineral com grandes taxas de deficiência. A UL para zinco é 45 mg. A forma, zinco não, desculpa, gente, ferro, tá? 45 mg. A principal forma de suplementação é o sulfeto ferroso, mas ele também é suplementado na forma de bisglicinato ou polimaltosado. E essa suplementação normalmente é feita por cápsulas, xaropes ou gotas. Gotas é muito usada em crianças ou em idosos com dificuldade de deglutição. Só um pouquinho da biodisponibilidade, porque o ferro a gente tem bastante interação. Então, alguns fatores que reduzem a absorção do ferro seriam cálcio, fibra alimentar, oxalatos, fosfatos, polifenóis, a proteína da soja, a proteína do ovo, e fatores que aumentam a absorção do ferro: vitamina C, álcool, ácidos orgânicos, aminoácidos e proteína da carne.
Ele tem interações, como eu já mencionei, no cálcio e no zinco, né? Então, interação com cálcio, ele diminui a absorção do ferro, não M. O cobre, ele promove deficiência, ele causa deficiência e altera o metabolismo da ceruloplasmina. E o zinco, o excesso pode diminuir os níveis de hematócrito e ferritina. E a vitamina C, ao contrário desses outros, aumenta a absorção do ferro não M. Problemas de toxicidade, a gente vê em muitos casos em indivíduos que sofrem de hemocromatose, que é uma doença genética, e de sobrecarga de ferro em processos de transfusão, como por exemplo, no tratamento de uma talassemia ou de uma anemia falciforme. Também podemos ver uma toxicidade em indivíduos com alto consumo de suplementos em jejum, que podem apresentar constipação, náuseas e vômitos e dor abdominal. E existe também alguns estudos que levantam possível aumento de peroxidação lipídica e risco cardiovascular, mas ainda não se tem resultados conclusivos. Era isso que eu tinha para falar hoje. Agradeço mais uma vez ao Wilson. Eu sei que o tempo é muito curto para falar tudo que eu gostaria, enfim, né? Fica um pouco corrido, mas espero que, de certa forma, eu tenha contribuído aí para o curso de suplementação. E estou à disposição para qualquer dúvidas. Aqui tem os meus contatos. E estou agora abertas às perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Gisele. Eu acho que foi uma boa apresentação. Você fez uma varredura sobre essas substâncias e eu quero agradecer pela prudência com que você examinou essas UL, especialmente em relação à vitamina D, né, que é uma coisa muito da moda e está recebendo muito exagero. Então, muito obrigado. Imagina, e eu estou à disposição. Bom, então, Grazi, nós podemos passar para algumas perguntas. As pessoas perguntaram várias vezes, então tem várias perguntas e eu vou tentar, então, encaminhar para todos que apresentaram. Então, a Thaís, a Gislene e a Gisele. Acho que vocês podem abrir câmeras e microfone, por gentileza, Gislene, Thaís. Obrigada. Então, tá. Pode seguir, doutora Nós tivemos aqui algumas perguntas e uma delas pergunta assim, às 16 horas e 13 minutos foi perguntado o seguinte, o material dos slides vai ser disponibilizado? Então, a resposta, sim, está respondido, vai ser disponível no canal do YouTube. Depois, tem várias pessoas dando parabéns às palestrantes, e aí tem uma pergunta da Flávia Lira, que é o seguinte, os requisitos legais a serem respeitados pelos fabricantes de ingredientes utilizados em suplementos alimentares são os mesmos de ingredientes de alimentos? Há um marco regulatório específico para ingrediente utilizado em suplementação alimentar? Eu acho que a Thaís poderia responder essa pergunta. Sim, doutora Eli, se a Gislene quiser complementar também, mas os ingredientes, eles precisam seguir o que está na legislação de suplementos alimentares. Tá? Né? Ela quer o número da resolução? Eu acho que a pergunta, o que eu entendi, não posso estar enganada, mas eu acho que a pergunta é assim, se o mesmo ingrediente, ele tem que seguir o mesmo rito para suplementos e para outra categoria. Então, varia bastante, né? Depende do ingrediente, depende... porque muitas vezes, isso é um diálogo que nós estamos muito próximo à Anvisa, como para você entrar na fila de aprovação dos ingredientes para suplementos alimentares, você tem que seguir lá aquele padrãozinho de que tenha segurança, de que tenha a especificação e também para que serve.
ele às vezes ele acaba sendo mais rígido e eles têm essa possibilidade de também serem já aprovados para outra categoria. Isso difere um pouco, por exemplo, para nutrição infantil e enterais, mas no geral, eu acho que o meu entendimento da pergunta talvez seja esse. Inclusive, eu lembro que na próxima sessão do curso, nós vamos ter a presença da doutora Thalita, da Anvisa, e ela pode eventualmente... sem dúvida, ela é a... Sim, obrigada, Gi, pelas informações mais detalhadas. Às 16h40, a Giovana pergunta o seguinte: por gentileza, qual é o percentual do consumo em 2020 para a Gislene? Consumo? Qual o percentual do consumo em 2020? Aí ela pergunta assim, continua. Será que a população estava insatisfeita com a comida, com os alimentos consumidos, ou com as consequências de que consumiam? Será que os suplementos surgiram como algo que vem ajudar sem a pessoa precise se esforçar para se autoconhecer ou assumir o papel de responsável pelas suas próprias ações? São as reflexões dela, e se alguém quiser fazer algum comentário, por favor. Eu só não entendi a primeira parte. Qual que é o percentual? Eu não entendi. Em 2020, ela quer saber o percentual do consumo, né, dos suplementos em 2020. Ah, tá. O que nós mostramos aí é que o percentual de consumo, ele em 59% dos lares brasileiros, existe alguma pessoa consumindo algum tipo de suplemento, como eu mostrei de acordo com os perfis, os mais jovens, em primeiro lugar, o whey protein, depois vai para os multivitamínicos, e tem aí essa questão. Eu até ressalto, né, um pouco que o consumidor hoje de suplementos, ele é um consumidor absolutamente consciente. Então, a questão da comida, você veja que eles entendem que é uma complementação da alimentação, né, muito baseado na consulta aos nutricionistas, aos médicos. Então, pelo contrário, eu entendo que as pessoas estão muito mais conscientes em relação à alimentação do que há 5 anos. Ok, eu aproveito para te perguntar o seguinte: nessa sua pesquisa, teve algum momento a preocupação com o nível socioeconômico? Tem esse dado? O suplemento é uma coisa só de rico? Não, muito pelo contrário. Não, essa pesquisa ela foi feita abrangendo as classes A, B, C, D e E. O que nós observamos no recorte do consumo da pandemia foi que o consumo nas classes D e E foi afetado. Claro, obviamente, porque na pandemia nós tivemos aí uma retração econômica, essas classes foram diretamente afetadas, e é óbvio que o suplemento acaba sendo um supérfluo, digamos, e que ele acaba sendo cortado do consumo. Isso, sem dúvida, a gente observou aí durante essa pesquisa. Thaís, o Euromonitor, ele tem as informações sobre o Brasil são fidedignas. Você mostrou aquela rosa dos ventos, que na verdade é a rosa dos suplementos. Se tem algum dado que que a gente possa saber assim, o Euromonitor, ele fala a verdade sobre o consumo no Brasil? Eu acredito que sim. É a fonte que a gente tem de mercado, né? Na verdade, você pode também extrair outras categorias
E as projeções deles, né, elas são baseadas aí em dados estatísticos, então é uma fonte confiável, uma empresa que a gente trabalha, né, muito conhecida aí. Então, e a roda dos suplementos, ela é do Google, né, por busca na ferramenta do Google. E aí eu queria, na realidade, também fazer um comentário, né, só para a gente também trazer aqui, que os suplementos alimentares a gente tem na legislação o mínimo e o máximo dos nutrientes que são permitidos para aquela dose. Foi feito um estudo da Anvisa, muito criterioso, né, para chegar nesses números, e que os suplementos, né, eles não são uma fonte única, eles não são para complementar, como a Gislene colocou, e também você tem aqueles compostos que você pode utilizar porque você quer algum efeito específico. Então, um muito conhecido é a cafeína, né, que aí você pode consumir, porque a gente tem até a alegação, né, o claim específico, que ela auxilia no estado, no aumento do estado de alerta e melhora da concentração. Então, é legal também, né, a gente tem esse entendimento que esses nutrientes, esses compostos, eles têm benefícios já cientificamente comprovados, e que os suplementos também entram, né, o consumo dos suplementos também está relacionado a algo a algum desses efeitos benéficos. Ok, obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui, às 16h59, da Ana Carolina. Ela pergunta o seguinte: algumas formulações entregam a quantidade em miligramas, algumas vezes sendo a unidade não usual dos documentos oficiais da DRI. Causa uma certa confusão. Existe algum material de conversão nesse caso? Gisele, acho que eu com você. Olha, existem tabelas de conversão, mas normalmente essa busca tem que ser feita assim, mais em algum, vamos dizer, PubMed, enfim, algum artigo científico que mostre essas conversões. Agora, eu não sei de nenhum transformador, assim, de unidades. Eu sei que se, obviamente, for a um Google, a gente consegue transformar essas unidades. Mas alguma coisa oficial, eu realmente não sei, a não ser artigo científico mesmo. Tá bom. Uma outra pergunta. A Paula, às 17h07, pergunta o seguinte: atualmente o nutricionista pode prescrever até quantas unidades internacionais de vitamina D? Então, excelente pergunta, porque aí a UL está 4.000, mas pela Anvisa, a gente o nutricionista só pode prescrever até 2.000. Então, a Anvisa estabelece valores máximos de prescrição para nutricionistas que nem sempre são iguais aos valores estabelecidos pelo Instituto de Medicina Americano, que é a UL, né? Aí, assim, a Fernanda, às 17h13, pergunta o seguinte: hoje percebo um uso indiscriminado do magnésio por desportistas para evitar cãibra. Qual a sua opinião sobre isso, uma vez que a cãibra pode surgir devido a outras razões? Como você faria para verificar se o sujeito realmente precisa dessa suplementação? Bom, assim, na verdade, como é que eu julgo se o sujeito precisa ou não dessa suplementação? Através da análise de sinais e sintomas e, possivelmente, de um exame laboratorial, se possível, acoplar minha variação, minha anamnese, o exame laboratorial. Eu acho, também concordo com ela, está um uso indiscriminado, e certamente, muitas vezes, né, acho que ela fala que é um educador físico, né, o praticante de atividade física, enfim, muitas vezes eles têm essa sugestão de consumo de pessoas que nem são profissionais de saúde, ou, enfim, da mídia social, alguma coisa nesse sentido.
Então, de repente, ele vai achar que a cãibra dele está sendo por magnésio, mas a gente sabe que tem diversas outras causas. E que durante uma consulta, certamente eu poderia avaliar se é por uma falta de hidratação, falta de potássio, falta de magnésio, enfim. Então, eu acho que vale sempre, claro, uma consulta com um profissional especializado. Nós temos mais 5 minutos, então acho que dá tempo de mais umas 2 perguntas para encerrar. Então, a Gabriela pergunta o seguinte: qual a opinião dos palestrantes sobre o nutricionismo? Eu acho assim que muita gente hoje palpita muito, né? Mesmo sendo fora da área, e acho que até em função da mídia social, a gente vê um excesso de informação e nem sempre essa informação vem de forma correta. Então, eu acho que realmente está tendo nutricionismo mesmo, de todo mundo palpitar, e, enfim, né? Algo que não é banal e acaba se tornando banal, né? É bastante preocupante, ao meu ver. Sim, eu concordo com a Adriana e acho também que a internet, né, esse acesso, essa voz que as mídias sociais têm dado, ela transformou todo mundo especialista em tudo. Então, não acho que é só na nutrição, mas é claro, né, eu sou nutricionista também, a gente tem um olhar mais, né, fica mais claro, evidente, mas eu acho que é um movimento também que permeia outras áreas, mas com certeza isso tem acontecido, sim. Tem uma pergunta aqui que é meio coletiva, tem várias pessoas perguntando coisas parecidas. O que poderia ter desencadeado esse crescente aumento do consumo de suplementos demonstrado hoje? Será uma maior preocupação com saúde, ou em quesito de redes sociais e o crescimento ao corpo? Serão consumidores conscientes? Basta ir à academia para ver a consciência que essas pessoas têm. 3 pontinhos. Reticência. Quem que quer falar? Não, eu acho que, na verdade, a gente lembrando, né, que hoje os suplementos alimentares vieram de várias categorias, não só da nutrição esportiva. Nós temos diferentes categorias, sendo que os principais produtos consumidos, eles são, por exemplo, os multivitamínicos, mas nós não estamos só falando de suplementos no sentido ligado à academia. Ele como nós observamos esse comportamento que a pessoa come, como ela se preocupa, ela entende que o suplemento é uma complementação à alimentação. E mais uma vez, eu acho que é super, super importante destacar o cuidado que a Anvisa teve em relação aos limites estabelecidos, né? Para que a gente não tenha nenhum tipo de informação diferente, já que a Anvisa colocou os limites muito baixos, digamos assim, né? Para falar assim mais fácil, desses suplementos, né? Então, acho que é importante a gente colocar aqui o que é suplemento e o que é prescrição, mesmo que seja uma vitamina, mesmo que seja um outro produto que não está categorizado como suplemento. Os suplementos, ele tem uma definição específica e ele tem limites específicos. E esses limites, eles são muito baixos, né? E foram muito bem discutidos e estudados dentro da regulamentação. Então, acho que isso é bastante importante, ter o conhecimento desses limites que a Anvisa coloca e que caracterizam esses produtos como suplementos. Tem mais uma pergunta, que eu gostei, uma pergunta da Sueli, às 17h33. Obrigado, Sueli, pela pergunta. Ela faz o seguinte: no marco regulatório, os suplementos alimentares foram dispensados de registro. Como a Thaís e a Gislene consideram essa liberação no que diz respeito à segurança do produto? Como controlar as
adulterações? Eu vou fazer um comentário, eu vou responder, Gi, mas também fica à vontade, tá? Por favor, para complementar mais. O fato dele ser dispensado de registro não quer dizer que ele não tenha que seguir toda a regulamentação e que ele vá ser fiscalizado de acordo com o que está sendo colocado ali, né? Então, não enxergo isso, né? O registro é uma questão burocrática, não é algo que faça com que o produto, que né, não tenha que seguir todos os requisitos de segurança, de qualidade, de informação no rótulo, de alegação. Na realidade, ele desburocratiza, mas a regulamentação, inclusive, ela é as diretrizes são bem robustas, né, no que diz respeito a esses pontos aí. Então, só para complementar, eu acho que muito pelo contrário, aumentou muito a rigidez na liberação dos ingredientes que vão compor os novos suplementos. Então, agora, os suplementos eles serão muito mais seguros, porque para você provar que um suplemento que aquele ingrediente pode estar, porque, lembrando, agora é uma receitinha de bolo, você só vai poder fazer o suplemento se ele tiver aprovado dentro da lista de ingredientes, e aquela lista de ingredientes, ela passou por um rigoroso análise, principalmente de segurança por parte da Anvisa. Por isso que eu falo, esses limites que estão estabelecidos para suplementos, por isso que eles têm venda livre, eles passaram por um rigoroso estudo, uma avaliação, principalmente de segurança. Hoje, é a finalização da consulta pública, onde a Anvisa colocou a melatonina aí numa dose de 0,21, por exemplo, que é uma dose absolutamente baixa, muito, muito baixa. Então, para vocês entenderem o cuidado que se tem de estar colocando a melatonina no mercado e a dose que inicialmente a Anvisa entende que pode colocar. Por quê? Porque ela está preocupada com a segurança. Então, isso é muito importante destacar aqui. Tem uma outra, não sei se a Graziela me deixa fazer mais perguntas, mas tem uma aqui. Doutora Silva Leme, deve ser a Gisele. Os VNRs são referentes para autoridades. Quanto alimentos e suplementos alimentares precisamos consumir para chegar ao upper limit? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta dela. Eu também não entendi, mas enfim. Ela acha que ela está se referindo ao seguinte: você se preocupa com o upper limit, mas em relação ao magnésio, por exemplo, ele leva em consideração o que ele come na refeição. Isso. Então, ela quer saber quanto isso daí tem uma segurança. Tá. Bom, é muito difícil a gente atingir um estado de intoxicação pela alimentação. Eu costumo dizer que talvez o único, por exemplo, mineral, que a gente pode ter uma intoxicação, falando aqui de minerais, né? É o selênio, porque a gente tem grandes quantidades na castanha do Pará ou na castanha do Brasil. Então, se o indivíduo comer 10 castanhas de uma só vez, eventualmente ele pode ter uma intoxicação. Ainda que seja difícil de a gente ver isso na clínica, mas pode acontecer. Os outros minerais, por exemplo, beta-caroteno, né, um micronutriente das vitaminas, dos carotenoides, né, a gente pode ter uma intoxicação, enfim, o indivíduo pode ficar com as mãos amarelas, os pés amarelos, mas dificilmente são dois elementos, o beta-caroteno agora e o selênio, que eu posso pensar de uma intoxicação via alimentação. Então, quando a gente fala no processo de intoxicação, né, de níveis de toxicidade, geralmente isso acontece por um uso errado de suplemento. Gabriela, a última. Ela diz o seguinte, ó, o nutricionismo
diz respeito à redução do alimento ao seu nutriente, como é feito com alguns suplementos, shakes e outros produtos. É o que diz a Gabriela. Então, alguém quer falar alguma coisa? Thaís? Acho que não. Atualmente, não, acho que isso aqui não é. Então, eu acho que nós encerramos isso. Acho que a gente pode encerrar, doutor Hélio. Então, eu queria agradecer muito a Gisele, a Gislene e a Thaís. Foi excelente a nossa discussão e acho que nós apresentamos um panorama muito interessante para a discussão sobre suplementos e cumprimos o papel do ILSE Brasil nessa parte de oferecer esse tipo de conhecimento para os profissionais de saúde e vamos continuar na próxima sessão, que é no dia 22 de junho. Então, muito obrigado pela participação de vocês, pelo bom comportamento em cumprir os horários e agradeço muito em nome do ILSE. Graziela, muito obrigado. Obrigada. Eu gostaria de agradecer também a todos os palestrantes, a Thaís, a Gislene, a Gisele e ao senhor. Doutor Hélio foi um ótimo coordenador. Muito obrigada a todos os participantes que estiveram conosco até hoje, e até hoje não, até agora, né? Desculpa. E nos encontramos então novamente na semana que vem, também na terça-feira, às 4h. Uma boa tarde a todos, um final de tarde aí, e até a semana que vem. Obrigada, boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.